Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Elas Pode. Hoje eu tenho uma convidada, claro, do sexo feminino, que vai falar um pouquinho pra gente sobre empoderamento feminino, sobre mudança de carreira, sobre como começar uma nova empresa, sobre o maternário, enfim, vamos saber tudo sobre a vida dela. Bem-vinda ao nosso podcast, Luana Guimarães. Lu, queria agradecer muito por você aceitar esse convite, por poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho pra gente, sobre toda essa mudança em plano de carreira. E eu gostaria de primeiro saber quem é a Luana Guimarães. Então, Grazi, eu quero também agradecer pelo convite. Adorei o nosso contato, né? A ponte que foi feita pela Luciana, uma pessoa em comum a nós. E, bom, eu sou a Luana, tenho 38 anos, sou mãe, sou casada, sou mãe de 2 crianças, um bebezinho. 2 menininhas? 2 meninos. 2 meninos. Um que nasceu no meio da pandemia e outro de 6 aninhos. Famosos neném de pandemia, Exatamente. Né? E, enfim, que veio para desafiar um pouco mais aquele momento que a gente já estava vivendo, né? Mas, bom, enfim, é sempre um aprendizado, né? Enorme ter crianças em casa. E eu acabei aprendendo na prática que um filho é diferente do outro. E mesmo que tenha vindo em pandemia e tal, agora a gente tá voltando, né, à vida ao normal, então... Então a frase, uma gestação é diferente da outra, nossa, é real. Se aplica 100%. 100%. E todas as mães falam isso, às vezes, quando eu fazia obstetrícia. Ai, porque nossa doutora tá completamente diferente essa gestação da outra. Não tem nada a ver. Então isso é uma realidade mesmo. Uma realidade vivida. E nas crianças também. Muito também. Bom. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse maternário aí com depois. Certeza. Lu, e você é mulher, então 38 anos, casada, 2 filhos, e você faz o quê? Tá, hoje eu tenho um clube de negócios para mulheres empreendedoras que se chama Beach Woman, que foi criado, que nasceu na pandemia, e eu acho que foi a minha forma realmente de fugir um pouco de todas aquelas demandas de casa, de homeschooling, de bebê recém-nascido, de puerpério. Eu precisava viver uma coisa um pouco diferente. E eu acabei criando, junto com a minha sócia, esse clube de negócios, onde a gente conseguiu concentrar muitas mulheres de Bragança, algumas de outra cidade, mas o foco maior era regional, justamente para promover os negócios delas e para conhecer as histórias delas e para se aproximar delas. E foi uma coisa que deu muito certo. Mas, a princípio, você trabalhava no Beach Woman? Como que é essa história que eu quero entender? Então, não, na verdade, eu trabalhei por muitos anos. Toda a minha carreira foi dentro de uma empresa familiar, que é a escola dos meus pais. E você fazia o que na escola, Lu? Qual era eu a sua comecei função? como coordenadora, eu comecei muito nova, né? Saí da faculdade, já fui como coordenadora. Seus e logo pais já depois, tinham essa escola, eles então, já tinham. desde o princípio. E logo que eu fui assumindo, a minha mãe foi já foi pensando em se aposentar, já queria parar, mas o meu pai continuou. Tá. E logo depois, então, eu assumi a direção pedagógica. Então, você assim, fez faculdade de pedagogia. De pedagogia, tá. Exato. Então, assim, fiquei por muito tempo num cargo muito legal e eu era bem nova. Então, eu precisava também passar uma credibilidade para os pais, para os alunos, enfim. Então, aquela história da carinha de nova, às vezes não passar tanta credibilidade. Exatamente. Dos pais, às vezes, não confiarem Exatamente. muito. Então, eu precisava ter também, né? uma imagem... Eu sempre me preocupei muito com isso, porque eu assumi muito nova. Mas, de qualquer forma, foi, assim, um aprendizado imenso, mas foi o meu único local o meu único laboratório, né, profissional. E, querendo ou não, assim, trabalhar com o meu pai, que é um cara extremamente conservador, acabou trazendo alguns conflitos aí de geração, normal, né? Porque eu era recém-formada, queria colocar um monte de ideia em prática e, de repente, eu era meio que tolhida, assim, em tudo, porque eu tinha uma certa autonomia, mas até um determinado momento. Que de uma certa forma, acho que tem muita interferência, né, Lu, quando a gente trabalha, assim, com a família, porque, assim... pra você se impor até um certo ponto ali, você vai ter seu limite, mas ainda que é seu pai. Talvez na hora das discordâncias, principalmente, você fala, cara, é meu pai, como que eu vou falar? Tipo, pai, não concordo, você tá fazendo totalmente errado. E ele aceitar essa opinião. Exatamente. Eu acho que aí deve ter muito, muito problema nessa situação, né? E ali, depois de 13 anos dentro da escola, eu entendi que eu já conhecia todos os processos da escola. Porque uma escola, ela repete um ano depois de outro ano. O que muda são, sei lá, são os pais, enfim. Os problemas, os talvez. Problemas, mas assim, eu já entendia tudo como é que funcionava. E, paralelamente a isso, por mais que eu não tivesse clareza disso naquela época, hoje eu tenho muito claro pra mim que depois que eu me tornei mãe, virou uma chave. E eu comecei a me sentir, assim, desconfortável com a situação. Porque por mais que a escola fosse dos meus pais, eu era uma funcionária. Sim.
Então, eu precisava pedir uma autorização para sair mais cedo porque meu filho estava doente. Eu precisava dar uma satisfação porque eu ia chegar mais tarde para levar ele no pediatra. É como se você se colocasse ainda na posição da filha que não tem autonomia, talvez, né? Exatamente. Isso começou a me incomodar demais. E você começou com quantos anos a trabalhar, né, mais ou menos em relação à idade, Lu? Por exemplo, você terminou a sua faculdade de pedagogia e já com fui em quantos seguida. anos, mais ou menos? Eu terminei com 21. Aí com você já 21 começou na escola. Eu morei um tempinho no Canadá e depois já comecei a ficar na escola. Isso. Então a minha aí carreira... você engravidou depois de quanto tempo lá? Depois de quanto tempo na escola? Depois de 11 anos, mais ou menos, na escola. Tá. Então, depois de 13, foi quando eu entendi que tinha dado o meu tempo. Porque eu não queria mais me submeter àquelas regras. Eu não estava mais satisfeita com aquilo. Os processos estavam muito repetitivos e para mim estava cansativo. E foi o timing perfeito, porque meu marido e eu, a gente tinha planos também de morar fora um tempo, de ver uma documentação que a gente queria em Portugal. E aí a gente foi morar um tempo com o Vinícius, né? Ele devia ter 3 aninhos na época. Filho mais meu novo. Filho mais que era meu único filho, né, na época. E foi assim uma experiência incrível para nós enquanto família. Você morou depois disso, você ficou aí 13 anos na escola. Isso. Aí você falou, nossa, eu preciso dar um tempo, eu preciso renovar. Exato. E aí que você foi pro Canadá? Não, eu fui pro Canadá antes de começar na escola. Foi bem novinha. Perfeito, eu queria entender. E aí depois eu fui morar em Portugal, depois que eu saí da escola. Fiquei meio ano. Você morou onde em Portugal? Eu morei na costa da Caparica, que é o litoral ali pertinho de Lisboa. Perto de Algarve ali, de Lisboa. Tudo ali é muito perto, né? E depois a gente voltou e morou Portugal, em Lisboa. né? Maravilhoso. E deixa uma coisa que eu fiquei em dúvida também. Quando você começou, você já era casada com 21 anos? Não. Como que foi isso? Foi no desenrolar da história? Não, foi no desenrolar. Na verdade, o Thiago era meu melhor amigo de escola. E a gente estudou nessa escola dos meus pais. Gente, que tradição, nem hein? E você fale. é a mulher que tava assim, seguindo tradição à risca, Total, né? à risca. Muito Então, bom. E aí depois, eu tive outros relacionamentos, enfim. E aí depois a gente realmente foi ficar junto. Aí se encontrou. E ele trabalhava na escola também? Não, ele não. Ele tinha... Se reencontraram por um acaso. Exato. Mesmo. A gente sempre foi muito amigo, muito amigo. Então, assim, às vezes eu levava pé na bunda de namorado e eu ia chorar na casa dele, sabe? Não, isso é muito bom, porque você sabe assim que você tem um porto seguro mesmo. Exatamente. Ali. Então, assim, ele me conhece 100%, não pode nem falar que não me conhece, você não contou né? nada da história. Exatamente. Ô, Lu, uma coisa que eu quero te perguntar, que talvez já tenha acontecido com você, e eu ouço muitas pessoas falando sobre isso. Por exemplo, aquela coisa de você ter um motivo pra acordar, né? Então, por exemplo, você acorda e você fala, cara, eu vou fazer o que eu amo, eu gosto de trabalhar com isso, que legal, eu vou fazer uma diferença na vida de alguém. Chegou um momento que você já não estava sentindo mais isso, você literalmente empurrada pro trabalho, você falava, ai, caramba, mais um dia exaustivo. Totalmente isso, só que eu sou uma pessoa que quando eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu me comprometo de verdade. Faz bem, independente do seu sentimento. Eu vou dar o meu 100%. E eu comecei a realmente ficar incomodada com esse sentimento de saber que eu não estava entregando o meu 100%. Então... Você é perfeccionista com certeza, né? Só por esse relato. Totalmente. Então, eu tive um papo ali com o meu pai. A minha mãe soube um pouco antes que eu ia abrir mão da escola. E aí meu pai, eu falei assim, uns 2 meses antes de finalizar o ano, entreguei o ano. Então, fui com o meu marido e com o meu filho morar em Portugal. Como seu pai recebeu essa notícia? Como então, que ele foi? ficou super surpreso, assim. E foi Você chegou na escola mesmo, falou com ele? Foi. As nossas reuniões de lá, né, sobre assuntos profissionais, eram sempre lá. E aí, eu cheguei e falei a real. Falei, a gente tá indo pra Portugal, a gente... eu pensei Você já deu a muito... notícia assim, eu só não estou saindo daqui como eu estou Exatamente. indo para um outro país, e né? levando seu neto, né? Inclusive, seu neto tá indo junto. Exatamente. E aí ele ficou assim, surpreso, ele realmente não imaginava, mas... Ok, assim, também a minha decisão não abria muita brecha ali para uma negociação nem nada. Então, era isso. Era sua decisão e ponto, você não estava sujeita a renegociação, vamos dizer assim. Não estava porque eu já tinha passado por muita coisa. E como eu falei, a gente tinha tido muitos atritos. Então, assim, era o melhor a ser feito, com certeza, sabe? Porque... invariavelmente, o problema que a gente tinha dentro da escola, a gente acabava levando para dentro de casa. E assim, o meu marido não tem um super contato com o pai dele, então o meu filho não tem contato com o avô. E eu falava, putz, eu também não quero comprometer o contato do lado de cá. Sim, de uma certa forma você estava repetindo um certo segmento. Exatamente. Assim, né? Então era uma coisa muito ampla, assim. E aí, uma das coisas assim mais valiosas que eu percebi depois que eu
assumi o protagonismo da minha história e fui empreender na verdade, assim, depois que que a gente morou em Portugal... Quando você falou que você não ia mais, por exemplo, você falou pro seu pai, tô indo pra Portugal, chega, pra mim já deu, já cheguei no meu limite aqui. Você já tinha em mente, por exemplo, porque eu acho que isso que muitas mulheres sentem. E agora? Eu vou abandonar esse serviço público, esse concurso, eu vou abandonar isso, mas eu vou fazer o quê da minha vida? Você tinha uma ideia já de alguma coisa, já meio que desenhado? Eu tinha uma empresa pré-aberta, eu tava pra abrir, mas como a gente ia pra Portugal, a gente tava ali naquele momento... E eu abri uma empresa de coworking em Bragança. E até isso que eu ia falar. Antes mesmo de sair, então? Sim, a gente deixou uma funcionária, mas era aquele comecinho de empresa, assim, um perrengue total. E essa empresa era o quê, Lu? Qual a função, Era uma assim? empresa de coworking, então era um espaço... Eu sou péssima nessa parte de negócio, me explica o que é coworking. Ele é Gente, eu sou médica, pelo amor de Deus, não entendo nada, Lu. Não, imagina. É um espaço que tem... em vez de você fazer o home office da sua casa, você faz do espaço de coworking. Só que a gente tinha ali auditório, a gente tinha uma sala de reunião, caso alguém precisasse. Porque daí a pessoa não precisa estar exatamente dentro de um escritório, não precisa pagar as custas de um escritório e tudo mais. Você atendia outras empresas, no exatamente, caso. Tá. Exatamente. Que até então era bem inicial, talvez, Exato, pouca coisa ali, e você não divulgava tanto em relação ao seu trabalho. Eu tinha algumas pessoas super de confiança para quando eu fui para Portugal. E aí foi quando eu comecei a estudar muito marketing digital. E ali começou a fazer muito sentido para mim. Putz, eu tô aqui em Portugal, mas eu posso aproveitar o Instagram e começar a aparecer para buscar cliente. Então, ali até então seu Instagram era tipo praticamente nada. Não, assim. era totalmente institucional. E aí tinha o meu pessoal. No pessoal, você só família, aquela família, coisa era mesmo fechado. normal, nada de emprego, assim, não, a partir. Tá. Não. E ali quando eu comecei, e aí foi até uma coisa interessante, que quando eu comecei a usar meus stories, e eu falava super mal, assim, super tímida. Hoje, quando eu vejo os stories daquela época, eu falo, caraca, como eu melhorei. Mas eu só consegui melhorar porque eu treinei muito. Do treinamento. Porque eu era ruim mesmo, entendeu? E, na verdade, eu conheci você pela Luciana Bieber, uma colega nossa em comum. E a Lu falou pra mim assim, Grazi, tem uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver com o que você precisa em relação... Ela é feminista, ela quer que a mulher realmente alavanque na carreira e tudo mais. Falei, cara, é a pessoa perfeita pra mim. E aí, quando eu cheguei a ver essas stories, falei, olha o grau de comunicação dessa mulher. Falei, gente, ela se comunica, ela transfere a mensagem que ela quer. Eu falei assim, pessoa perfeita. É muito treino. E muito treino, Sim, porque comecei até mal. Então, você não tinha essa facilidade na comunicação. Eu nunca tive muita dificuldade, porque quando eu estive na escola, eu assumi... Você falava com muitas pessoas, eu né? assumi, assim, o meu cargo exigia que eu fizesse apresentações e reuniões com os pais, e eu tinha que passar essa credibilidade por conta da minha idade. Mas assim, é diferente você abrir uma câmera de celular e falar pra sei lá quantas pessoas. Aí você fica assim, ai meu Deus, aquela minha prima tá me vendo, aquele meu amigo que não... Aquela pessoa que não gosta de mim, ela tá me julgando, ela tá mandando meu print agora pra todo mundo. Muito isso. Não, e às vezes tem pessoas que falam, compartilhou pra falar mal. Exatamente, compartilhou meu vídeo pra falar mal. certeza. Ô Lu, e outra coisa, aí você avisou seu pai e foi pra Portugal. Até então, aí, essa empresa de coworking ficou por ali mesmo, sim. Ficou estável. Tava com as funcionárias, né? Tá, aí você foi pra Portugal e lá você trabalhou com alguma coisa? Não, como que foi? Lá eu Quanto estudei tempo? muito. A gente ficou meio ano e eu estudei muito essa questão do marketing digital. Fiquei muito em contato. Você fazia cursos lá mesmo? Eu fazia online. Tudo online. Tá. Então, assim, meu filho ia pra escola. Tava na pandemia, né, inclusive? Não tava, não essa ainda. época não. Então, meu filho ia pra escola e eu e meu marido, a gente ficava num coworking, trabalhando. E aí, eu ficava estudando. E eu tava totalmente perdida. Porque eu acho que o grande ponto, quando a gente começa a empreender, é que, assim, eu tinha uma rotina toda pré-estabelecida. E, de repente, eu tenho que criar a minha rotina. E eu não tinha, eu tava longe do meu país, longe da minha família. Chegou a bater arrependimento, principalmente quando você estava em Portugal, porque assim, foi uma mudança muito brusca, né? Não chegou a bater arrependimento. Você falou assim, nossa, o que eu fiz? Eu não devia ter feito, alguma coisa assim. Não, Porque algumas pessoas não. até sentem isso a princípio, por estar naquela zona de conforto e de repente sair total daquele lugar. Mas aí eu acho que é extremamente importante a questão do planejamento. Eu não tomei a decisão da noite pro dia. Eu passei longos meses extremamente incomodada. Amadurecendo a ideia. E ainda que assim, se eu voltasse no tempo, eu não teria feito... Eu teria feito ainda com mais planejamento, com a empresa mais solidificada, talvez. Ou já pensando em outra coisa. Você esperaria mais um tempo, talvez pra... Não sei se eu esperaria ou se eu anteciparia a abertura da empresa, assim, já tendo um negócio em vista, já andando, entendeu? Eu acho que, assim, essa questão do planejamento... Só que...
um ponto extremamente importante nesse momento de transição de carreira, que pra mim foi vital. O meu marido chegou pra mim e falou assim, Luana, sai fora, isso não tá te fazendo bem. Eu tô aqui, eu seguro as pontas. Nossa, eu acho que isso, assim, é tudo. Porque, assim, eu acho que algumas pessoas realmente se sentem mais inseguras nessa fase. Não tem como, você tá mudando tudo. Então, assim, se às vezes você se pega sozinha, você fala, não tenho apoio dos meus pais, não tenho apoio de nenhum amigo, não tenho apoio do meu companheiro. Eu acho que aí a coisa pesa mesmo. E além de tudo, Lu, você tava com uma criança. Então, assim, precisava entrar dinheiro em casa. Tipo, ele falou, calma, eu seguro a bronca aqui, né? E foi muito massa, assim, porque ele confia muito em mim. Então, por mais que eu tivesse ouvido de muitas pessoas, e ouvi, porque eu sou de uma cidade pequena, meu, você é maluca de sair da escola dos seus pais, meu, pelo amor de Deus, você tá num cargo que todo mundo queria. Eu falei, mas todo mundo quem? Teve comentários, se quiser não precisa responder, tá, Lu? Mas teve alguns comentários mais agressivos que realmente, assim, você falou, nossa, tipo, que maldade dessa pessoa, comentários no sentido preconceituosos mesmo, algo do tipo? Talvez, assim, no sentido de... ela não vai dar em nada. Isso. De não colocarem... Não acreditarem em na verdade, de não acreditarem, né? Que você poderia chegar onde você chegou hoje, por exemplo. Com certeza. Teve alguns comentários assim? Você sempre foi preguiçosa, você não vai chegar em lugar nenhum, você não tem foco pra empreender. Coisas desse tipo, sabe? Sim, é aquela pessoa que você sabe que se aproxima só pra te deixar, assim, pra baixo ali, Exatamente. Só que daí, quando você... Por isso que... Paralelamente a tudo isso, é muito importante percorrer um caminho de autoconhecimento. E essa foi a fase, talvez a fase mais difícil, a fase em que eu fiquei mais solitária, assim, porque eu estava em Portugal. Eu me distanciei das minhas amigas. Eu estava longe da minha família. E você não conhecia ninguém em Portugal? Eu não conhecia ninguém. Mas e por que de Portugal? Porque a gente tem a gente estava tirando um visto de lá. Então, a gente foi pra lá pra aproveitar. Não que você ou seu marido foi com um projeto de trabalho. Também. Ele tava com um projeto de trabalho. Tá, perfeito. Então, mas até então você só ia de eu tava indo, exatamente. Tipo assim. Exatamente. Então, por isso que é muito importante, porque quando algumas pessoas tentam te enfraquecer, você tem que estar forte o suficiente pra falar, cara, pode falar o que for. E não é um caminho fácil, não é um caminho florido. É um caminho super tortuoso, porque você escuta isso de pessoas que você tem muita consideração. Porque você escutar isso de um Zé Mané, tipo, tudo bem. Não tem nada a ver com a minha vida, Tudo bem, né? Não tem nada a ver comigo, tá tudo bem. Agora, você escutar de uma pessoa que você tem carinho, que você tem admiração, você fala, putz, dói. Entendeu? E, Lu, você se apegava no quê, assim, nessa fase? Porque, assim, cada um tem... a gente fala assim, cada um sabe a dor que carrega em si, né? Você se apegava em religião, você fala, não, eu preciso me manter focado. Você se apegava em estudos exacerbados, tipo, por exemplo, você ficar carga horária... No que você se apegava? Eu me apeguei pra muito não desistir, assim? Aos meus estudos. E eu tava, como eu te falei, eu tava muito nesse processo de autoconhecimento. Então, foi um momento onde eu fiquei muito introspectiva, mas que foi extremamente importante para eu me fortalecer. Então, esse caminho foi super mesmo, solitário, assim. Exatamente. E o estar em Portugal foi extremamente importante para minha família. Por quê? Para mim, pro meu marido e pro Vinícius, na época que a gente não tinha o Tomás ainda. A gente tem uma rede de apoio aqui, a gente tem avós por perto, a gente tem tios, a gente tem... Eu tenho uma menina aqui, exatamente, que me ajuda quando eu preciso. Lá, éramos só nós três. Não tinha ninguém, então assim... Mudança de casa, mudança de ambiente, mudança de cultura, mudança de tudo. E meu filho tendo que se adaptar na escola também, que é uma adaptação totalmente diferente. Ele chegava em casa e falava, mamãe, eu não sei o que eles falam. Porque o sotaque é diferente. Então, eu comentar isso com você agora. Eu fui pra Portugal em abril desse ano. E assim, a gente acha, gente, Portugal, tranquilo, a gente vai conseguir. Mas é completamente diferente a linguagem que eles usam. Diferente. Além disso, eu não sei se você sentiu, mas eu achei que tem um certo, assim, preconceito com o brasileiro, no sentido... eu cheguei ali até uma reportagem mesmo, isso é real. Não sei se tem algum fundamento científico ou não, mas reportagem aleatória. Que as mulheres portuguesas, elas ficam, às vezes, muito receosas quando recebem brasileiras. Que algumas das mulheres encaram realmente como se as brasileiras fossem roubar, tipo, o marido delas. Ou, enfim, tinha uma coisa assim. E que os portugueses, eles realmente, de alguma forma, eles se incomodam com os brasileiros. Alguns, claro, não tô falando de uma forma geral. Você sabe mas tem uma lenda assim. Então, na escola, a gente foi muito bem recebido no sentido assim, tinha aniversário, ele era chamado, a gente tinha aqui, ele era muito pequenininho, ele tinha 3 aninhos. A gente ia junto, a gente acompanhava, isso foi muito legal. Mas a gente viveu, sim, uma situação de bastante preconceito de um amiguinho dele,
criança, né? Que falou assim, eu não quero brincar com você porque você é brasileiro. Olha. E aí meu marido ficou pé da vida. Eu falei assim, viu? Esse conteúdo não é dessa criança. Esse conteúdo é dos pais. De onde que ele vai tirar isso? A criança não vê isso Não na vê. televisão. É tipo assim, é uma coisa que ela traz de casa. Então, e aí a gente foi orientando. Por isso que é muito rico, assim, expor. Dói pra caramba em nós como mãe, né? Como pai. Sim. Mas assim... expor o Vinícius a essa situação também nos ajudou a trazer esse assunto para ele. Filho, ele falou isso, mas ele não acha isso, talvez a família dele ache isso. Então, é uma oportunidade da gente conversar sobre esse tipo de preconceito. Perfeito, entendeu? Muito bom. E assim, é um episódio bem engraçado que aconteceu. A gente foi num restaurante, aí eu falei, onde fica o toalete e tal, né? Daí o garçom me respondeu assim... Não, na verdade eu perguntei assim, tem toalete aqui? Aí o garçom pegou e falou assim, tem. Aí eu... Eles são super literais. Mas eu acho que... Aí você fala, cara, será que é um preconceito comigo? Tipo, é porque eu sou brasileira? Não é deles. Cultural. É isso, total assim, deles. Pra eles é uma coisa normal. Assim, e você fala, nossa, acho que eles não estão gostando de mim e tudo mais. Então, eu percebi que por mais que seja próximo da gente, de uma certa forma, uma cultura, outra cultura, né? É uma língua semelhante, enfim. Mas são culturas extremamente diferentes e hábitos muito diferentes, né? Então, você deve ter sofrido bastante esse impacto também. Exatamente. E até então, você não tinha amiga lá, não, né? Você não tinha ninguém. Okay. A minha mãe e minha tia foram visitar, num outro momento minha sogra foi visitar, mas eram visitas pontuais, assim. Rápidas, né? Mas assim, foi extremamente enriquecedor pra gente, como família. A gente se fortaleceu muito. Que legal. Então isso foi porque maravilhoso. Vocês tinham vocês três. Só nós três. Né? Tipo, não Tanto que eu me lembro quem... de um episódio que minha sogra tava lá, e a gente tinha um carro só lá. E meu marido e ela foram pra Fátima. E aí ele falou, vamos também. O personagem é super bonito, vale a pena, né? Uma dica que vale maravilhoso. muito. E o Vinícius ficava na Maria escola Braga o dia todo. Que tá direto lá, né? Esses tempos atrás, ela peregrina super. Mas é lindo. E é um lugar de muita fé mesmo. É uma energia assim, muito boa. Bonito, é muito lindo, é muito lindo. Eu já tinha ido com ele, já tinha ido com a minha mãe. Mas nesse dia, eu falei assim... Porque o Vinícius ficava na escola até as 4. Daí eu falei, não vou. Porque se acontece qualquer coisa com o carro, com a gente... Não tem quem pegue ele na escola. Vou pedir pra quem? Daí eu falei, eu fico em casa, se vocês não chegarem... Você recebeu um correio, você não tem pra quem pedir? Não tipo, tem, vizinho, não tem. Me ajuda aqui. Não tem. Então eu falei, você vai, se você não chegar a tempo, eu pego um Uber e vou buscá-lo. Mas eu fico mais segura. Então assim, por isso, a gente precisou se adaptar a situações que aqui... aqui a gente não deixa de fazer nada, porque... E talvez você só deu valor pra essas situações porque você se viu nisso, né? Exatamente. Você se viu numa certa solidão, você se viu numa certa, assim, agora sou eu, e por isso que eu acho que também tem a questão da união da sua família. Que vocês se viram como base um do outro. Exatamente. Né? Então, acho que isso facilita bastante. Aí você ficou lá, você ficou estudando pela internet em relação a... Sobre negócios, sobre vendas. Ali eu comecei a fazer muitos cursos, Sebrae, comprava, pago, não pago, enfim. Fiz muita coisa, porque eu precisava tornar o meu dia mais produtivo. E você ia desenhando aos poucos, então, o que você queria. Mas aí eu já fui movimentando o Instagram da empresa. E aí foi muito engraçado que eu percebi que a minha comunicação... Já era Bitwoman ou não? Não, era Espaço Nexo. Tá, não era outra coisa. E aí eu fui percebendo que a minha comunicação, apesar dos meus clientes, de cada um dos serviços que eu tinha, serem do sexo masculino... A minha comunicação conectava muito com mulheres. Olha, gente. Eu falei, opa... E você falava dessa sua história? Ai, gente, eu trabalhei 13 anos, tal, ou nem chegava a conectar com isso? Acho que nessa época, não. Eu falava, assim, mais de assuntos mais... não sei, talvez mais emocionais, algumas coisas eu trazia. Só que isso já conectava, mesmo eu fazendo de uma forma meio, sabe, bem caseira, bem, enfim, despreparada. Já conectava um pouco. E ali eu decidi... Depois de um tempo, mudar. Então, eu tornei esse Instagram o meu de hoje. Que é e peguei que é o Lu Guimarães, que é o meu mesmo. Tá. E criei outro pro Espaço Nexo. Que eu falei, os meus clientes não estão aqui me assistindo. Mas eu tô me comunicando, me conectando com mulheres. E numa dessas, a Adriana, que é hoje minha atual sócia, falou... Que você já conhecia. Não conhecia. Ela viu meus stories e ela falou assim... Eu quero conhecer seu espaço, quero tomar um café, mas eu quero que você me apresente. Quero te conhecer. E ela fazia o quê? Ela é jornalista, ela tinha uma ela agência te viu em São Paulo. Instagram. Ela me viu no Instagram. E ela tinha vindo pra Bragança há pouco tempo, enfim. E ali... Olha a potência do Instagram, né? Como ele conecta. Exatamente. Assim. E a gente não, muitas vezes a gente não tem essa dimensão. Não, exatamente. E aí, no nosso primeiro papo,
A gente comentando de planos e taraná, a gente entendeu que a gente tinha alguma coisa para fazer com mulheres. E a gente foi solidificando isso, entende? Foi tornando isso um pouco mais palpável, um pouco mais real. Isso já depois de 6 meses que você tinha voltado de Portugal. Aí que teve essa conversa e tal. Aí vocês chegaram na conclusão, pronto, vamos abrir uma empresa voltada para mulheres. Não, daí a gente ficou 6 meses ali amadurecendo, o que a gente podia fazer, o que a gente não podia e tal. No ano seguinte, eu voltei para Portugal. E aí a gente continuou, a gente ia fazer um grande evento. Tinha data, a gente estava começando a vender os ingressos, teve a pandemia. Ai, então gente. a gente precisou cancelar. Ou seja, meio que na inauguração da empresa. Exatamente. E a gente devolveu os valores e a gente falou, e agora? Porque a gente tá com tanta coisa conversada e desenhada, então a gente foi criando alguns produtos digitais. Então, vamos fazer, sei lá, um desafio no WhatsApp. Vamos fazer um papo assim. Vamos fazer um treinamento assim. E assim a gente foi criando produtos durante um ano. Enquanto isso, eu levava... E esses produtos eram o quê, Lu? Pra eu Olha, entender. foi um desafio no WhatsApp de... Tipo, dá um exemplo, assim, do que foi, mais ou menos. Eu não lembro o nome, mas é um desafio de, tipo... Impulsione seu Instagram. Alguma coisa assim. Tá. Então, entender ali... Só pra gente entender qual seria a ideia. Mas... A gente fez um treinamento voltado para autoconhecimento, entendeu? Então, a gente foi usando de algo... E aí, a gente começou a dar algumas consultorias mais voltadas para marketing digital. E você, até então, não tinha questão... É para mulheres, assim. Tinha. Aí já estava desenhado totalmente. Tá. Aí a gente... Inicialmente, o nosso nome era Girl Power. Aí foi até engraçado que um dia eu acordei e falei assim, Adriana, eu não tô gostando desse nome. Porque a gente tem mulheres hoje de 50 a mais. E eu acho incrível ter essas mulheres. Mas, Girl Power não rola. Aí a gente mudou. Parece ter meio que uma marca de suplemento. Exatamente. Assim, uma coisa assim. Uma coisa muito... Tá muito mirim, né? Aí eu falei, vamos amadurecer. Não que seja ruim, mas traz talvez uma outra ideia. Uma ideia mais, talvez amadora, não sei. Aí eu falei, vamos amadurecer essa mulher e deixar ela como Beach Woman. E aí foi quando a marca ficou super forte. E aí, no fim daquele ano... E da onde o nome Beach Woman? Não sei. A gente foi... Na verdade, assim, a gente rascunhou muitos nomes. Mas aí me veio muito aquele termo, né? Do B2B, escreve B2C. B2 Woman, né? Me veio muito aquele termo do B2B, B2C, né? Business to business, business to customer. Eu falei, business to woman. Entendeu? Então ficou um business to woman, beach woman. Aí, exato, a gente... Aí a gente faz curtiu. Bem sentido. Aí realmente faz uma ligação melhor com isso. Exato. E aí então tinha passado 6 meses que você voltou de Portugal, e você foi de novo pra Portugal, e aí você, nessa volta de Portugal novamente, aí você ficou mais quanto tempo dessa segunda vez em Portugal? Eu fiquei menos, eu fiquei 1 mês. Ficou pouco. Fiquei pouco, porque eu tava grávida, eu tinha acabado de descobrir minha gravidez. E não planejada essa gestação? Era planejado. Já era planejado, tá. Isso tinha 3 anos do seu primeiro filho? Isso. Quando nasceu o segundo? Acho que 4 anos, ele nasceu com 5 anos de diferença. Tá, perfeito. Aí, Lu, você tinha um lugar físico, como que era isso? Então, eu tinha a empresa de coworking, né? Então, a gente conseguia conversar bastante de lá. Mas quando eu fui pra Portugal, a gente falava muito online, a gente se falava o dia inteiro. Ela até brincava e falava assim, não, eu falo mais com você do que com meu marido. E que engraçado que ela comprou sua ideia de uma forma que parece que... Olha, eu não sei se você acredita muito nisso, mas eu acredito pra caramba. A coisa acontece da forma que ela tem que acontecer. Hora que parece que alguém realmente tá escrevendo na sua vida, assim. Vai ser assim, tal dia. Aí tem hora que você não entende, você fala, cara, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo com a minha vida. Tá tudo ao contrário do que era pra ser. E depois você passa a entender, né, que tem Mas no depois, né, e assim, olha como a coisa conectou. Porque muito. Assim, uma pessoa que surgiu do nada no seu Instagram, que não era de Bragança Paulista, você conhecia um grande círculo ali de mulheres de Bragança Paulista, ela apareceu, ela comprou sua ideia, que até então era uma ideia principiante, você não tinha uma empresa no nível que você tem hoje, era uma ideia que, tipo, tava crescendo, começando. Totalmente. Ela poderia falar, não, esquece, não vai dar certo, para com isso e tal. Olha como eu sempre coisa, falo, assim, né, o poder da, sei lá... Não, eu sempre falo que não existem coincidências, assim, nada é aleatório. Então, assim, de repente, aquele dia ela ter marcado e ter ido, enfim, e realmente deu super certo, assim... esse período que a gente realmente entregou essas edições, e foi uma coisa que a gente criou muito para ajudar essas mulheres, porque a gente viu, assim, a gente fala da pandemia como uma coisa distante, mas assim, a gente viu muitas mulheres dividindo com a gente, assim, eu não consigo pagar meu aluguel.
E mulheres que perderam emprego na Tudo, pandemia. Mulheres tudo. que... Eu cheguei a atender uma outra que às vezes estavam... Doutora, acabei de descobrir minha gestação. Eu não sei o que eu faço, porque meu marido perdeu emprego. Eu não Desesperador. sei. Desesperador mesmo. E aí você, de uma certa forma, as mulheres às vezes se submetiam ao trabalho do marido, tinham que mudar de um padrão de vida que elas estavam ali. Então, eu acho que talvez isso te impulsionou. Talvez a pandemia foi um dos seus melhores aliados, Totalmente. pra pensar, né? E eu penso justamente isso, assim, eu comecei falando isso, né? Foi eu ter trabalhado tanto e enfim, né, me dedicado tanto a pensar no Beach Woman, tal, foi extremamente importante para ser a minha válvula de escape daquele universo que eu estava vivendo, do puerpério, de criança, de homeschooling, de pandemia, de medo, não tinha ninguém vindo em casa, porque todo mundo estava com medo. Isolando. Então, todo mundo isolado. Então, assim, era muito importante para mim pensar em algo diferente. De uma certa forma, foi seu melhor remédio. Porque, assim, você se viu numa mudança de emprego, você se viu daqui a pouco gestante, você mudou aconteceu muita coisa, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu? A empresa do coworking durou 1 ano de pandemia. Quando houve o encerramento, enfim, né? Precisava fechar de novo as atividades comerciais uma segunda vez, ficar mais não sei quantos meses, eu falei pro meu marido, chega. E aí, por isso que eu te falo que não existem coincidências, né? Eu me lembro que eu fui um dia lá na empresa, tava tudo fechado. Tirei foto de tudo, anunciei na OLX. Você tinha esse espaço físico, só pra entendê-lo, você tinha esse espaço físico, por exemplo, você tem sua casa, essa empresa não é dentro da sua casa, não é? Você tinha um espaço físico que era de vocês já, e você meio que montou um escritório. É, um lugar alugado. Era um lugar alugado. Você montou um escritório onde só você praticamente trabalhava. Exato. Não, onde eu podia, enfim, eu podia receber os clientes pro coworking ou pro auditório, só que ninguém fazia evento nessa época. Tá. Entendeu? Mas de uma certa forma era o seu escritório. Era o meu escritório, lugar, sim, sim. Pra eu entender a dinâmica do lugar. E aí um dia eu cheguei lá, tirei foto de tudo, num domingo à noite, postei tudo no OLX. Falei, vamos ver o que dá. E aí, terça-feira, isso era domingo, terça-feira um cara entra em contato comigo e fala assim, Luana, eu tô abrindo um escritório em Extrema. Eu posso ir ver seu espaço? Falei, pode. Ele fez assim, ó, quero isso. Falei, Thiago, mesmo que você não queira, a hora é agora. Por quê? Porque aquilo já não me realizava mais. Quer dizer, talvez nunca tenha me realizado. Por isso que eu falei assim, eu cometi muitos erros, muitos acertos, mas eu aprendi muito. Na verdade, você cometeu acertos nos erros. Exatamente. Aprendi muito a partir deles, entendeu? E ali, como a gente estava estruturando o Beach Woman, e estava muito massa. Isso já estava nascendo? Já estava, porque senão eu não teria tanta coragem, assim, de falar, vamos dar fim na empresa. Porque, de uma certa forma, Lu, não sei se estou errada, você me corrija, mas foi o seu segundo momento de falar assim, não é isso que eu quero. Exatamente. Né? Exatamente. O primeiro já foi tão importante, né? O primeiro foi depois de 13 anos e o segundo depois de 1 ano, que seja, mais ou menos. Foi depois de 2 anos ou 3 anos, porque a gente ainda durou, né? 1 ano de pandemia. E eu falo, tá tudo bem, assim, a gente super sobreviveu, porque eu tinha muito esse negócio, assim, de encerrar ciclos. Ai, meu Deus, as pessoas achavam que eu tinha que continuar na escola. E aí, parece que eu me desbloqueei. Então, assim, gente, não deu certo, eu não devo satisfação pra ninguém. Não deu... Mas até como pessoa, talvez você tenha E deu realmente... super certo, assim, ainda que a gente sobreviveu a 1 ano de pandemia, então deu certo, porque a gente não tava com contas, entendeu? A gente tava sobrevivendo. Então, eu falei, eu passei a ter um olhar diferente, entende? E eu sinto que a minha decisão de sair da escola... E você vendeu quase tudo? Ele foi quase lá... tudo, assim, acho que ele ficou com 70%. Gente... Foi incrível. E aí você falou, cara, é o primeiro empurrão pra eu realmente ir pra onde eu quero, exatamente, né? Pro lugar que eu tô me posicionando. Exatamente. E aí você começou a ir potencializar cada vez mais e investir na empresa, aparecer mais no Instagram, foi isso? Exato. E aí você aparecia já falando do Beach Woman, já explicando qual era a ideia da empresa. Não, na verdade, como a gente tinha alguns produtos, a gente trabalhou nesses produtos, no lançamento, né, de uma forma bem caseira, era eu que fazia desses produtos. Aí, no final do ano, a gente começou a receber mulheres falando assim, eu quero fazer parte do Beach Woman. E a gente fala assim, mas como assim fazer parte, gente? Não... Existem 3 produtos e a gente já entregou os 3. Mas o que é fazer parte? Aí um dia a gente sentou para conversar. E esses 3 produtos eram o que, basicamente? Era o desafio no WhatsApp, o outro foi o treinamento e o outro foi a consultoria. Então, a gente tinha isso. O desafio no WhatsApp, vocês davam orientações? Foram 7 dias que a gente tinha alguns desafios, assim, hoje você tem que gravar um stories.
Então, pra mulher empreendedora que tava lá no comecinho, era um baita de um desafio, entendeu? Sim. Hoje você tem que fazer uma legenda assim. Hoje você tem que aparecer assim. Vamos supor, eu chegava pra você, hoje eu quero... Luna, eu tô pensando em abrir uma loja de roupa, trabalho como concursada. O que eu faço? Por onde eu começo? Aí é a hora que você dava as orientações, ó. A gente não dava, nessa época, a gente não dava orientação individualizada, porque a gente fez um grupão no WhatsApp. Tá. Que eu tinha expectativa de vender, tipo, 10. A gente vendeu, tipo, 30. E eu falei, Dri, vamos fechar, porque senão a gente não vai conseguir garantir uma entrega legal. Só que nessa época... E você divulgava tudo no seu Instagram? Tudo no meu Instagram. E a sua sócia no Também. dela e você no seu? Também. A gente nem tinha o Instagram do Bit Woman. E chegou 30 mulheres. Chegou 30 mulheres. E aí, a gente... Ou seja, confiaram real. Real. Pra você ter uma noção do poder da sua fala. Exatamente. Né? Porque tem então uma pessoa que não falava, uma pessoa que não aparecia no Instagram. Exatamente. De repente, você vê com 30 você mulheres. Você consegue juntar. Um nicho grande. Exatamente. E aí, a gente fazia, então, o desafio. E era uma época que as pessoas estavam passando por uma situação muito delicada. Então, a gente conversou e a gente falou, putz, acho que não é hora da gente cobrar, sabe? Ah, não, mas aí a gente... Não, mas, putz, se não cobrar, elas também não se comprometem, né? Tá. Não, então vamos cobrar, tipo, um valor irrisório e a gente doa tudo? E a gente fez isso. A gente cobrou um valor nada, assim, bem baixinho. E a gente doou tudo para um asilo que estava precisando de mantimento e tal. Então, foi a primeira coisa que a gente criou. Sendo que você tava no começo da empresa... Olha a situação, né? Você tava no começo da empresa, você falou... Cara, vou fazer uma coisa solidária. No intuito de ter um conhecimento da minha empresa. Exato. Você juntou um nicho que você não estava esperando. Exatamente. Você manteve a questão da dinâmica de mais mulheres falarem para mais mulheres, porque mulheres comunicam e muito. Exatamente. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu acho que assim, uma comunicação entre mulher, ela tem uma ampliação de 5 vezes maior do que a dos homens. Muito mesmo. Porque a mulher fala pra caramba, muito. E a mulher conversa e fala pra outra, olha, passei por isso. Isso como mesmo. É grande esse É universo, isso né? É isso o mesmo. típico universo feminino. E aí, você fez esse grupo de 30 mulheres, aí vocês começaram a criar mais turmas, com diferentes cursos. A gente fez uma turma desse daí, depois a gente criou o treinamento mais voltado para autodesenvolvimento, depois a gente fez as consultorias. Que não tinha a ver com a empresa, o autodesenvolvimento seria autodesenvolvimento pessoal. É autodesenvolvimento pessoal mesmo. Tá. E ali no fim do ano, quando a gente começou a ouvir isso, a gente quer fazer parte, eu quero fazer parte, a gente falou, ops, senso de pertencimento tá faltando. Aí a gente falou, vamos criar um grupo de mulheres, assim, assim, assim. E aí a gente foi formatando realmente o Bit Woman como ele é hoje. Dá a sensação que parece que você nasceu pra isso, né? Não, gente, porque incrível, assim, são ideias né? que você, assim... Gente, uma senso, coisa não sei vai do que, eu não ia ter isso. Então. Entendeu? É que a gente tava muito dentro desse universo, a gente foi sentindo isso, sabe? E essa coisa de comunidade... Você tinha feeling em relação a isso. E talvez, realmente, o seu grau de empreendedorismo, ele veio falando mais alto e mesmo se destacando. Nos últimos anos, né? E assim, percebo muito assim, que era uma coisa que a gente queria romper totalmente. Existe muito aquilo, né? Mulher compete com mulher. Mulher se arruma pra mulher. Não precisa ser assim, porque quando uma mulher apoia outra mulher, essas duas têm mais chance de ir mais longe. E assim, e a gente conseguiu concentrar isso dentro do grupo. E mulher, geralmente, grupo. é isso que você traz, eu acho muito bom pra gente falar. Porque, na verdade, a mulher, às vezes, a maioria das vezes, ela se vê concorrente da outra mulher. E aconteceu uma coisa muito engraçada esses dias. Tava, só pra gente entrar um pouquinho nesse assunto. Tava atravessando a rua, aí, de repente, um carro parou, um homem parou, ok, passei. E, de repente, eu vi alguém meio que virando o pescoço, assim, falei... Nossa, né? Quem tá me olhando? A hora que eu olho, era uma mulher. E não era um olhar, tipo assim, de... estou te achando sensual, alguma coisa tipo... Era, qual roupa você tá? Ou tipo, alguma... Deixa eu ver aqui. Entendi. Porque é um olhar, assim, de medida, de cima e embaixo, né? Então, assim, isso que você falou é muito bom. Porque a partir do momento que as mulheres se apoiam... minha opinião, eu acho que ninguém tem força para derrubar isso. E mulheres que se apoiam têm um empoderamento muito grande. Então, você criou um grupo de várias mulheres que realmente uma fortalecia a outra. E não assim, que estavam concorrendo contra a outra. Exato. E tem gente que não se identificou com isso. E saiu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente aceitou isso. É sobre muito isso e tá tudo bem. Exatamente. Porque talvez não fosse o momento dela para aquilo que a gente estava propondo. Isso. Porque tem mulher que é competitiva. Mas se você identifica aquelas que não são e que querem que você cresça junto com elas, por que não se aproximar delas? Por que não ajudá-las? Fica muito mais forte, exatamente, né? Porque exatamente. Ninguém realmente derruba essas mulheres. E a gente ouviu muito isso dentro do grupo logo que ele foi criado, né? Nossa, eu fazia, sei lá, drenagem com uma outra pessoa.
Mas agora que eu tô dentro do grupo, eu não vejo sentido de fazer com uma pessoa de fora, porque também é minha chance de mostrar o meu produto, o meu serviço para aquela pessoa. Verdade. E uma mulher só cresce quando a gente aumenta a outra, né? Exato. Porque, na verdade, por exemplo, gente, tô fazendo unha aqui com tal pessoa, aí essa pessoa que tá fazendo sua unha, gente, olha, minha cliente de hoje e tal. Uma fortalece a outra, Exatamente. né? E eu acho que o Instagram é isso, porque assim, de uma certa forma, eu te aumento, você me aumenta e a coisa amplia. Exatamente. Né? A gente divide seguidores. E, na verdade, não é números que a gente quer, mas, na verdade, é ampliar valores. Exatamente. Né? Então, Exatamente. assim, Fazer a nossa mensagem isso. chegar em quem faça sentido. Tem aquelas que não vão deixar de te seguir porque não faz sentido aquilo que você fala. E eu aprendi isso depois de um tempo, de que, de fato, assim, tudo bem, deixa aí. Porque aquele seguidor, aquela seguidora não ia ser alguém qualificado para você. Inclusive, ia se destacar de uma forma negativa, exatamente, talvez, no sentido exatamente. de contradizer a ideia da maioria, pelo menos, né? Exatamente. E aí você começou a fazer essa questão de envolver mais mulheres, trouxe para o nicho de vocês, e aí a coisa foi tomando forma. Exato. Isso tem quanto tempo? Então, a gente começou no início do ano passado, e a primeira edição teve 6 meses, então acabou em julho. Então tá com 1 ano e meio, mais ou menos. Isso, aí tá. em julho, em agosto, a gente lançou a segunda edição, que acaba agora em julho. Então, essa outra foi de E como, um ano. como que elas chegavam até vocês? No sentido, quero entender mais sobre a sua empresa? A gente foi ficando muito grande, né? Então, a primeira edição, só pra você ter uma ideia, a gente chegou em 120 associadas em 5 Todas mulheres. meses. Todas mulheres. Se um homem quisesse se inscrever, como que seria a reação a isso? Não sei. Olha, teve um homossexual que falou, gente, eu meio que posso. A gente falou assim, talvez ele meio que possa mesmo, entendeu? Talvez tudo bem pra gente. Não, pra gente super tudo bem. Mas depois ele não continuou, porque ele era maquiador. Ele é maquiador. E tinha outras 90% maquiadoras. do contato feminino, né? Total universo feminino. Mas no fim, acabou não continuando esse assunto. Mas, por exemplo... Mas não tinha procura de homens, por exemplo? Tinha. Olha que Mas engraçado, se tivesse, de repente, gente. uma trans, tudo bem, tudo super bem. E quando alguém procurava, por exemplo, alguém desse tipo, você rediscutia com o grupo ou você só falava só eu e ela. com a sua sócia? Não, Tá. só eu e ela. Tá. Só eu e ela. Tanto é que esse cara, né, que é homossexual, a gente conversou e aí no fim ele decidiu não entrar porque tinham outras maquiadoras no grupo, entendeu? Então, É como se fosse abrir uma concorrência, de uma certa forma. Assim, a gente trabalhou muito essa questão de que você não precisa ver sua concorrência como algo ruim, pode ser algo pelo menos cordial. E a gente conseguiu trazer isso muito forte para dentro do grupo. Nem todo mundo pensa assim. Então... Um exemplo, vamos supor, eu sou médica, tem uma médica dentro do seu grupo, né? Que seja ginecologista assim como eu. Talvez soaria como uma certa concorrência se, tipo, entrasse ou uma ameaça para ela, alguma coisa desse tipo. Não, a gente faria vocês duas entrarem. Os eventos que a gente faz com todo mundo, vocês talvez estivessem juntas, mas assim, o que a gente viu muito acontecer foram parcerias. Então, por exemplo, eu vendo semijoias... Não de si. Não. Olha, eu vendo semijoias, eu também vendo. Mas eu vendo de um fornecedor, eu vendo de outro. Vamos fazer uma ação onde eu foco mais em colar, você foca mais em, sei lá, pulseira? Entende? Então, somar. Exato. Eu, por exemplo, eu participei até de uma reunião de uma pessoa vende marmitinha fit, assim, marmitinhas prontas, congeladas. E a outra também tem esse negócio, mas não era o negócio principal dela. E num papo, ela falou assim, viu, eu tenho uma cozinha industrial aqui. Se você quiser deixar suas marmitas aqui, usa a minha geladeira. Gente, então, assim, foi como incrível. somou. Muito. Não, eu não sei se você tem dimensão, Lu, porque assim, o tanto que você ampliou isso. É demais. Porque assim, uma que faz marmita, que a outra que tem o fogão, a outra que vai, sei lá, emprestar o forno, e o vínculo que você criou, assim, e assim, de pessoas que jamais se conheceriam. Exato. E da mesma forma que, por exemplo, tem pessoas que são da área da estética, que não fizeram exatamente parcerias, mas que tiveram relações amigáveis. Então, nos eventos, você que é a fulana, putz, eu queria muito te conhecer, eu realmente já ouvi falar muito de você, tal. Então, isso foi muito rico. Muito rico. E você tem ideia dessa dimensão de mulheres que você atingiu? Porque, assim, realmente, a complementação, talvez, algumas só conseguiram por você. E assim, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo, assim, que muitas
continuam, sabe, com parcerias, com contatos que começaram no clube. Eu tenho isso muito claro, assim, muitas conexões foram feitas porque houve um grupo de WhatsApp por um ano. Por mais que, putz, é chato, fulano falou tal coisa que é chato. Tudo bem, mas isso manteve um relacionamento. Briga dentro do WhatsApp? Não, no WhatsApp não. De uma discordar da outra, tal? Não. Super, super polido. Bem tranquilo. Super polido. E outra coisa que eu queria perguntar é em relação, por exemplo, à questão de custos e de sustentação. Você conseguiu a sustentação financeira com quanto tempo da sua empresa? Por exemplo, que você falou, pronto, agora eu consigo me manter por aqui. Então, esses primeiros 6 meses foram um teste. Eu falo isso para as novas empreendedoras mesmo, Sim, para claro, terem uma ideia, porque eu comecei agora, mais ou menos. Tô falando só do Bitwoman, né? Quando eu tô falando de empresa, contando com o Nexo, eu demorei um tempo e eu realmente tinha esse romantismo de, nossa, gente, mas minha conta ainda tá no vermelho. E meu marido falava assim, Luana, hello, tipo, você tá com 6 meses de empresa, é óbvio que tá no vermelho. Ele super te dando apoio. Não, super. Em nenhum momento ele falou, viu, precisa pôr dinheiro em casa? Não, tipo, ele super assim, é isso, é assim que funciona. Olha como a parceria faz toda a diferença. Mas assim, como você se sente confortável você se sente segura. Eu tava aprendendo tudo. Então, assim... Talvez se ele não tivesse ali do seu lado, talvez você não teria todo esse impulso, né? Essa coragem, Talvez ele fosse a mola que você precisava para você dar o pulo, né? Com certeza. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Como você definiria a Luana, antes a Luana de 13 anos de profissão, dentro da escola, com a figura importante paterna ali do lado, e a Luana hoje, que criou o seu próprio negócio, que trouxe um nicho gigante de mulheres, que vem crescendo cada dia mais nas redes, que vem tendo a sua valorização pessoal por si própria, né? Eu queria esse comparativo. Grazi, eu tenho muito claro hoje pra mim que o meu maior ganho nisso tudo, a partir do momento que eu assumi o protagonismo da minha vida, da minha história, e fui empreender, e fui errar, e fui bater a cabeça, e cometi acertos também, né, claro, foi que eu me libertei de uma visão que era totalmente do meu pai, do que era sucesso pro meu pai, do que era ser bem-sucedida profissionalmente, enfim, do que era essa questão profissional, o que era ser uma boa profissional. Eu tinha isso muito claro do que era para ele. Para ele, ser bem-sucedida, ser uma boa profissional, é você chegar antes do seu horário na empresa, é você sair depois do seu horário. Enfim, é você trabalhar muito mais do que você se comprometeu para você mostrar serviço. É uma outra cabeça. E a partir do momento que eu realmente comecei a empreender, e esse é um dos ganhos que eu sempre falo, né? Que a maternidade me trouxe, que foi saber gerenciar o meu tempo de uma forma mais inteligente. Por quê? Porque muitas vezes... 2 filhos, a empresa... Exatamente. Muitas vezes eu tava trabalhando muito louca, um chorava... Você devia estar com a criança assim no peito. Exato. E tipo... Exato. Né? Aí eu ia atender... eu ia atender, já ia meio estressada, porque, putz, eu deixei coisa pendente. Então, assim, agora eu estou com as crianças, eu sou 100% das crianças. Você organizou mesmo, em Eu organizei horários, mesmo. E aí, assim, agora estou trabalhando, tem alguém olhando as crianças para eu não precisar ser interrompida. Você desligava a chavinha e ia fazer o que eu precisava. Então, assim, me libertar dessas definições e criar as minhas próprias definições do que é sucesso, do que é ser bem-sucedida, do que é ser uma boa profissional, para mim foi o maior ganho. Porque eu comecei... Mudou isso até no seu pessoal, né, Lu? Totalmente. Você acha que você, mulher, não falando da Luana empreendedora, mas você, pessoa física, assim, não no caso a pessoa jurídica, você acha que você mudou, você ficou mais confiante, você se comunica melhor, muito você se tornou uma mãe, sei lá, mais segura, até comparado muito com a mais. primeira gestação? Muito mais. Me tornei muito mais segura, muito mais autoconfiante, muito mais determinada. Eu acho que, assim, uma coisa que é extremamente importante quando a gente passa a ter o nosso próprio negócio é a gente saber onde a gente quer chegar, entende? É ter clareza do que você quer. Isso daqui tá Esse bom foco hoje? você tinha? Eu não tinha, hoje eu tenho. Você sabe aonde você quer chegar. Exatamente. E eu acho que isso muda tudo, entende? Por quê? Isso. Porque uma coisa é você ficar trabalhando e batalhando e acordando cedo sem saber muito pra onde você vai. Outra coisa é você ter um objetivo. É lá, eu não cheguei lá ainda.
Eu não posso me dar o direito de simplesmente não acordar, não fazer o que eu tenho que ser feito. Isso é tudo para as pessoas que pensam realmente em começar uma coisa. Também. Esse seu relato, e eu acho que isso que eu achei muito importante a gente trazer para cá. Porque é um momento de muita insegurança, assim. Tem muitas pessoas que trabalham infelizes. Não é isso que eu quero, eu tô aqui pelo dinheiro, mas eu não aguento mais essa empresa, não aguento mais esse chefe, tô péssima, ai que saco, vou ter que trabalhar de novo. Isso que você traz, Lu, eu acho que assim, além de ser o seu trabalho, é uma ajuda muito grande para todo mundo. Então, talvez você não tenha dimensão do que você está trazendo com todas essas informações. Mas, assim, eu acho que principalmente pensando no mundo feminino, que é o nosso maior público, tanto o meu como o seu, a gente é carregada de preconceitos. Ai, você é mulher. Ai, não vai dar certo. Ou, nossa, você tá pensando em ser chefe dessa empresa? Então, você mostra que, assim, você mudou realmente a sua vida da água pro vinho e que você chegou num lugar que você talvez nunca tinha chegado se não fosse a sua permissão, se não fosse o apoio do seu marido, se não fosse... Você fala, não, eu vou enfrentar. Porque você falar não pro seu pai... Talvez tenha sido o maior corte de vínculo por aí. Exato. O corte do cordão umbilical, talvez mesmo. Totalmente. Porque até então você estava ali limitada a seguir os numa zona de conforto, dele, né, Grazi? Porque é muito comum a gente estar numa zona de conforto. E quando eu crio um grupo que promove eventos, né? Uma das coisas que a gente entrega são eventos que as pessoas vão sem se conhecer, é total sair da sua zona de conforto. Por que eu vou sair de casa na sexta-noite para poder tomar vinho com quem eu nunca vi na minha vida? Mas, são nessas você conversas... Você bota a cara, literalmente. Exatamente. Que você cria oportunidades para sua vida, para o seu negócio, para o seu relacionamento. Eu era muito a pessoa, no começo da pandemia, que eu tinha grupos de WhatsApp de mães, enfim, da escola, e aí criaram-se subgrupos para falar mal dos filhos. Das mães. E aí assim. Mal do filho das outras. Delas mesmas. Então, assim. Ah, entendi. Ai, gente, olha. Não sabia que existia isso. Não, existe super. E aí era um papo assim. Não é nem mal do filho da outra, do seu mesmo, dela que tá dentro da sua casa mesmo. Ai, fui buscar hoje a criança na escola. E, sei lá, ele fez xixi na calça. E, nossa, que perrengue, não sei o que lá. E aí eu ficava. Eu comecei a me ver. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Eu comecei a me ver buscando informações de coisas ruins que aconteceram com o Vini, porque na época não tinha o Tomás, pra eu poder contar no grupo. Pra tirar daquela coisa ruim uma coisa positiva. Eu queria, buscar uma experiência semelhante pra ter assunto com elas. Só que eu não tinha. Às vezes eu tinha, às vezes não. Um dia ele vomitou, mas assim... Eu vou falar não que ele queria vomitou, trazer não aquilo, era? entendeu? Então, assim, pra mim aquilo foi ficando tão sem sentido que foi quando começou a pandemia, eu fui saindo desses grupos, sem nem dar satisfação. Saí. Falei, pelo amor de Deus, o meu tempo é precioso. Eu não quero isso. O Luiz, que você fala, cara, é muito bom. Porque uma vez eu escutei uma frase que é assim, quando você senta numa mesa pra falar bem, faça um teste você, e eu já fiz isso muitas vezes, e realmente é legal a experiência. Você senta numa mesa e fala, nossa, como eu acho aquela mulher bonita, ela é tão bonita, ela se veste bem, o nosso cabelo dela é super legal, a maquiagem, né? Parece que ninguém dá bola porque você tá falando. Assim, realmente, parece que as pessoas... legal, bonita mesmo, passou. Aí, se você fala, nossa, você viu? Ela nossa, ela não sabe se vestir. Você viu a cor que ela colocou? Parece que assim, todo mundo... Nossa, mas como assim? Isso que você fala tem total sentido mesmo. Porque a hora que é pra falar uma coisa negativa, você atrai muito mais com o negativo do que com o positivo. E aí, eu ficava buscando... situações ruins que eu vivi pra poder ter assunto lá. Eu falei, gente... E eu criando um grupo com o foco totalmente oposto. Você tava fazendo uma guerra sozinha, praticamente, Exato. Então, né? por isso que eu falo, assim... Quem não se conecta com essa proposta... Não precisa estar ali, fingir que gosta, que não precisa. Porque a gente vai, naturalmente, manter e agregar e manter por perto pessoas que pensam de forma semelhante. É natural que a gente seja assim. Semelhante, sem dúvida, Exatamente. Né? E até porque a sua ideia não é diminuir outras mulheres, e sim fazer com que elas cresçam também. Exatamente. Assim como você cresceu quando você mudou totalmente do seu rumo profissional. Então, eu acho que a mensagem que você passa é muito boa. E assim, nossa, já tô há 40 minutos falando e perguntando tudo aqui sobre a sua vida. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que, assim... primeiro, falando um pouquinho da Beach Woman de uma forma geral. E, em segundo momento,
falando para essas mulheres, né, para confiarem em si mesmas, para elas não desistirem do que elas traçam como meta. Eu acho que essa mensagem que esse podcast inteiro quer passar, talvez seja a mensagem final que você exclusivamente vai deixar. Sim. Então, eu acho que é muito legal isso. E mais uma vez, eu queria você que vai encerrar esse podcast com total permissão, eu queria agradecer muito, Lu. Foi de grande conhecimento, até para mim mesmo, assim, que às vezes a gente fica insegura. Eu fui concursada por 3 anos. E quando eu fui sair do concurso, eu falei, gente, tô abandonando um concurso público. Nossa, eu sofri muito julgamento. Nossa, mas e se você engravidar? Sendo que eu nem tinha planejamento de engravidar. E se você engravidar, mas você tá saindo de um concurso público? Nossa, olha a segurança. Minha mãe mesmo falava várias vezes. Não, olha, concurso público é bom. Porque assim, você tá chovendo lá fora, dentro da sua casa não tá chovendo. Mais ou menos assim, sabe? E eu sofri alguns comentários bem ruins, negativos mesmo. E assim, talvez se eu não tivesse desistido do meu concurso, eu não estaria onde eu tô. E além disso, eu não teria criado minha própria clínica, eu não teria feito aumentar os ultrassons da minha clínica, que é a minha área, uma das minhas áreas. Então, assim, sou muito grata a tudo que eu vivi no concurso. Mas eu agradeço muito o dia que eu realmente virei as costas para a maioria das pessoas. Eu falei, não, é isso que eu quero. Quando eu fui fazer o exame demissional, né? O médico falou assim, mas peraí, você tá 3 anos só na empresa? Você tá saindo do concurso público que você passou na prova? Que inclusive sua pontuação foi boa? Que inclusive você tem segurança se você engravidar? Você tá saindo? O próprio médico. Eu falei, não, doutora, é isso que eu quero mesmo. Ele, posso assinar? Assim. Nossa. Eu falei, pode assinar. Se você tivesse qualquer dúvida, você ia ficar... Não, só que assim, eu tinha dúvida. Porque eu falei, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque todo mundo me questionando, tá sinalizando, né? Então, quando eu fiz isso, eu falei, eu conheci... Talvez eu não teria conhecido tanta coisa. Porque eram todas as sextas, 24 horas. No meu concurso. Então, obrigatoriamente, eu tava... dentro do hospital, toda sexta-feira, 24 horas. Independente se tinha uma viagem, independente se tinha um mergulho, independente se tinha qualquer coisa, eu obrigatoriamente estava lá. E chegou um momento que no cair da noite, sei lá, entre 6 e 7 horas que começava a escurecer, eu comecei a ficar agoniada mesmo. Falei, gente, tô presa aqui, é sexta-feira. Não que assim, a gente tem que sair de sexta, não é nada disso. Mas eu já não aguentava repetir aqueles padrões mais, sabe? E até hoje as pessoas falam, lembra daquele concurso? Lembro. E hoje foi super importante para aquele momento, né? Isso. E hoje eu consigo falar em paz. Lembro, eu realmente desisti desse concurso, eu abri mão dele, mas hoje eu tô bem. Entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou. E é isso, Lu, deixa um recado pra mulherada. Fale um pouquinho, chame a galera pro Beach Woman pra conhecer, pra entrar nesse clube. O espaço é todo seu. Obrigada, Grazi. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Foi super especial estar aqui com você. Falando, eu gosto muito... Eu acho que todo espaço que é dado para uma mulher falar é um espaço que deve ser super valorizado. Mulheres, totalmente, né? Se deixar, a gente fala aqui a noite inteira. Com vinho ainda, a gente vai embora, né, Grazi? Vinho não é água, não é água nem café. Ai, mas assim, eu sempre digo, né, que é muito importante que a mulher tenha, sim, um planejamento. Não dá pra gente romantizar o empreendedorismo. Apesar de todo mundo poder desenvolver habilidades empreendedoras, o empreendedorismo não é para todo mundo, porque requer que você arrisque, requer que você viva com uma situação que é instável. Então, às vezes você não tem... Às vezes alto, às vezes baixo, talvez, exato, né? E às vezes você não tem um equilíbrio emocional para isso. E quando você tem... esse processo de se autoconhecer e você entende que você não é exatamente para isso, você pode achar alternativas. De repente, você empreende num contraturno. Então, é muito importante, antes de você pensar em empreender, você se conhecer 100%. Pra você estar segura a hora que você for realmente colocada no paredão, talvez. Exato. Né? E assim, no momento que você decidir empreender, eu sempre trago 3 coisas que eu acho extremamente importantes. Primeiro, esteja no digital. É desconfortável, num primeiro momento você não vai gostar, você vai querer sair fora, mas esteja, porque é a tua forma mais barata e de maior alcance num tempo mais rápido, né? Então, e seja como for, caseiro, vídeo em casa, como for, você tem que começar. Eu comecei muito mal. Eu vou até postar um dia, eu vou te marcar um vídeo de quando eu comecei. Super caseirão. Super caseiro, assim, um filtro que me deixava meio branca, você parecia um fantasma. Aqueles filtros que você parece com aquelas bocas gigantes. Gente, assim, né? Pelo amor de Deus. Mas eu precisei passar por aquilo para chegar na minha comunicação hoje, entendeu?
Então, que acontece de forma super natural, né? Super natural. O outro ponto invista em networking, extremamente importante. Escolha as pessoas que vão sentar à sua mesa. Isso é extremamente importante. Porque é ali que você eleva o tom da sua conversa, você passa a ter outras visões de mundo, você passa a respeitar outras formas de pensar que são diferentes da sua, o que é desconfortável também. Muito bom. E por último, o que eu gostaria de deixar como recado comece do jeito que dá com o que você tem hoje. Porque às vezes a gente tende a esperar o melhor celular, a melhor câmera, a melhor produção. E aí você tá perdendo tempo, enquanto outras pessoas estão começando do modo mais caseiro, que é o que você tem hoje. Você tem um celular? Então dá pra você começar. Entende? Então, assim, comece. Quando a gente começa a empreender, a gente sente. É o que você sentiu, é o que eu senti. A gente sente um desconforto, a gente não sabe nomear. É um desconforto, é um incômodo, é alguma coisa. Nunca eu vou sugerir que alguém simplesmente comece a empreender. Não, faça um planejamento, veja se é isso que você quer, analise os prós e os contras. É isso? Você tá segura? Você fez um pé de meia? Vai embora e desencana do que as pessoas estão falando. Vai viver a tua vida. Você tem que fechar o ouvido total para críticas ou elogios. No começo você tem que focar só em você. Exatamente. Né? O que você quer. Quando você tem clareza de onde você quer chegar, isso tudo, você abafa esses ruídos. Isso você tem que fazer. Ô Lu, e se uma mulher quiser entrar pro Beach Woman, como que funciona? Procura vocês por onde? Eu tô querendo montar uma empresa, eu quero começar do zero, não tenho nada ainda. Como que funciona hoje isso? O Beach Woman tá chegando ao final da 2ª edição. A gente ainda não tem estruturado exatamente... São quantos cursos, mais ou menos, num semestre que seja? Não, o que a gente entregou dentro de 1 ano de Beach Woman é o relacionamento, né? O contato de todas elas. Foram quase 180 contatos nessa edição. A gente integrou Atibaia com Bragança agora, o que foi super legal para todo mundo. E aí, todo mês a gente dá algum tema, né? Algum conteúdo pelo Zoom para facilitar para todo mundo. Imagina, várias mulheres, né? Exatamente. Algum conteúdo de capacitação e o acesso a um evento presencial justamente para rolar esse networking. Então, assim, agora a gente não tá com uma 3ª edição formada, a gente não tá abrindo uma 3ª edição. Porém... Você está finalizando essa também. A gente está finalizando essa, justamente. Então, a gente está indo para uma festa de encerramento. Então, dessa vez, a grande novidade é que a gente vai abrir a festa de encerramento para quem não é associado. Então, quem tiver interesse pode me procurar pelo meu Instagram. Bom. Depois a gente até deixa o seu Instagram embaixo para o pessoal chegar até você de uma certa forma mais fácil. E aí, eu, paralelamente, comecei a desenvolver, né, tirar do papel um projeto que é ajudar mulheres empreendedoras a tirar uma ideia do papel e transformar num negócio de sucesso. Então, se alguém tiver essa ideia, pode contar comigo. Quem tá de saco cheio do trabalho. Exatamente. Pronto, faz uma coisa planejada, faz uma coisa, né, sedimenta bem essa ideia para transformar essa ideia realmente num negócio. E só de você ter uma mulher que já passou por aquilo, dá uma tranquilidade, né? Como que foi pra você e tal, tudo isso que a gente conversou aqui. Então, eu acho que a pessoa se sente mais segura e mais amparada, talvez. Então, é isso, Lu. Muito obrigada. Acho que a mensagem tá mais que dada aqui. Eu acho que, assim, quando a gente ajuda outras mulheres, automaticamente a gente se ajuda. Esse é meu legado e vai ser sempre, né? Meu também, então, com certeza. Muito obrigada, adorei. Obrigada também. Beijo, gente. Beijo.